como compor um parágrafo numa articulação de causa e consequência. Confira. Parágrafo por causa e consequência. A teoria da administração científica produziu os resultados desejados na época de sua aplicação. Todo o tempo que eu estou grifando é o tópico frasal. Ok? Você tem o tópico frasal. Veja, a teoria da administração científica produziu os resultados desejados na época de sua aplicação. Mas observe que você tem uma afirmação. Quem produziu algo? A teoria da administração científica. Ok? E produziu o quê? Os resultados desejados. Em que tempo? Na época de sua aplicação. Isso é um fato? É. Então você tem algo com objetividade. Uma afirmação objetiva. Período simples, oração absoluta. Tópico frasal é assim, tem que ser algo conciso. A partir do tópico frasal trazido no parágrafo, você tem a introdução do parágrafo. Ok? Depois é o desenvolvimento. Então, tudo que está à direita do tópico frasal deve ser lido como progressão interna do tópico frasal. Ou seja, deve ser lido como sendo o quê? O desenvolvimento do tópico frasal. É aqui que você está convidando, a partir do desenvolvimento do tópico frasal, você convida o seu leitor para uma imersão, para um mergulho, para um aprofundamento. Então ele vai ter que, toda essa parte aqui, ó, que eu estou demarcando, nessa linha vertical, ó, começa a gerar o quê? Começa a gerar uma progressão interna, começa a gerar o convite para informações sobre o que está conciso, que é o tópico frasal. Vamos lá. A produção das empresas aumentou significativamente por força da adoção produtiva, sobretudo através da gestão dos tempos e dos movimentos. Bem, o que eu vou pintar de amarelo é o primeiro período que dá desenvolvimento ao tópico frasal. Você lendo o que está em amarelo, eu pergunto, existe uma relação de causa e consequência ou não? Existe, né? Eu pergunto a você, o que seria a causa? A causa é a força da adoção produtiva. Qual é a consequência? O aumento da produtividade das empresas. Então ele trouxe primeiro a consequência, que é o aumento da produtividade das empresas, e a causa vem em seguida, não é? Que é a adoção produtiva em sua força. Ok? Ele só deu um relevo destacando que entre essa força de adoção produtiva, ele cita a gestão dos tempos e dos movimentos. Ora, não há causa sem que haja consequência. Então, no que eu vou colocar dentro de parêntese, você tem uma relação de causa e consequência. Não é isso? Quem seria a causa? Elas contextualizam no que eu grifei de azul. E quem é a consequência? Esse aumento da produtividade das empresas.
que inicia o parêntese. Ora, se eu tenho consequência aqui, o aumento, a produtividade das empresas aumentou, é a consequência. Não é isso? É a consequência. E eu tenho como causa o que está grifado, eu tenho um paralelismo, causa e consequência no parêntese. Quando ele diz como consequência, é o que ele citou em seguida, como consequência, pois bem, eu vou pintar de verde. Como consequência, quer dizer, não há causa sem que haja consequência. Se ele diz como consequência, o que vai surgir agora é consequência. Então quem é a causa? Todo o paralelismo anterior. Então o texto está fazendo o que com você? Está fazendo isso aqui. Quem é causa e consequência no parênteses, passa a ser causa para a consequência que vem. E isso vai gerar uma imbricação. Vai gerar uma imbricação. Então você tem consequência, no parênteses, mais causa. E quando ele diz como consequência, quer dizer, esse paralelismo, consequência e causa, juntos passam a ser causa para a consequência que segue. E aí você tem um belo exemplo de como produzir um parágrafo por causa e consequência. Como consequência, houve também um aumento importante dos salários. Então, aumento de salário, que se elevaram e atingiram padrões significativos para a época. Então, o que está à direita do termo consequência, como consequência, é a própria consequência desse conjunto. Antes empregado, que é o paralelismo consequência e causa. Então, vê se você consegue me acompanhar. Eu diria a você o seguinte, deixa eu apagar tudinho, para frisar só isso aqui. Ó. O que é isso aqui? Diga para mim, o que é isso aqui que eu estou grifando? Isso é a consequência. E eu pergunto a você, o que é isso aqui que eu estou grifando, de azul agora? É a causa. Não é? Então você tem consequência, em seguida você tem a causa. Formou um paralelismo no primeiro período que desenvolve o tópico frasal. Pois esse paralelismo, junto, paralelismo vai ser causa para qual consequência? O que eu vou pintar assim para você. Vou pintar de laranja. Para isso aqui. Percebeu? Ou seja, esse paralelismo, consequência mais causa, no primeiro período do desenvolvimento do tópico frasal, os dois juntos, consequência e causa, passam a ser causa para a consequência que está no final da tela. Aí você vai gerando a imbricação. Com a produtividade aumentando, crescia também o consumo e o rendimento de empresários e trabalhadores. Olha, mais o quê? Relação de causa e consequência. Isso aqui é o quê? É causa para quem? Para a consequência que segue. Crescia também o consumo e o rendimento de empresários e trabalhadores. Isso aqui vai ser a consequência. Está percebendo? Pois bem. Interessante é que quando ele diz com a produtividade aumentando, ele é causa para o que vem à direita.
mas é consequência para o que vem antes. É interessante? Então, você gera no texto essa imbricação, continuo dizendo. Bem, em sentido contrário, você vai ter o que agora? O contexto do sindicato, no texto. Por outro lado, foi o que eu disse a você. Lembra? Por outro lado, vai lembrar o quê? Vai lembrar uma sintaxe de tensão. Quer dizer, escrever um parágrafo contextualizando causa e consequência, não se limita a jogar uma causa e uma consequência, mas fazer uma cadeia de causas e consequências que se relacionam em imbricações. E agora vem uma ideia de oposição. Por outro lado, os sindicatos começaram a desconfiar dos métodos utilizados e da racionalização excessiva. Veja que a oposição, por outro lado, vai contextualizar uma consequência. Né? Por outro lado, os sindicatos começaram a desconfiar. Então, a desconfiança veio em meio a uma causa, que tudo que foi dito antes, que é essa produtividade aumentando, é esse crescimento também de consumo e rendimento de empresários e trabalhadores. Surge o sindicato, em consequência, tudo que foi dito antes. E olha o final do parágrafo, o que resultou em greves importantes em várias organizações. Consequência. Então, e você está ausente. Você só se torna presente nas articulações. Você está literalmente o quê? Gerando um texto em sua autonomia. Ok? Deixa eu mostrar a você uma proposta. Imagine você fazendo isso aqui agora. Eu quero de você um parágrafo numa relação de causa e consequência. Vamos construir um parágrafo onde haja causa e consequência. Vamos lá, pega o lápis. Posso começar? Vamos lá. Primeiro eu quero que você escreva uma única afirmação objetiva. E você escreve essa afirmação objetiva. Vamos tomar essa afirmação objetiva como sendo o nosso tópico frasal. Ok? Você vai buscar uma afirmação objetiva. Eu prefiro que você apresente uma única afirmação objetiva, para tentarmos exercitar baseado no que nós acabamos de ver, que é um parágrafo por causa e consequência. Então, pense numa afirmação objetiva. Pronto. Fez isso? Vamos lá. Isso vai ser o nosso tópico frasal. Essa afirmação objetiva é o nosso tópico frasal. Ok? Vou desenvolver agora a afirmação objetiva. Pense numa causa para essa afirmação. Em seguida, gere uma consequência. Quando você puser no mesmo período uma causa e uma consequência, esse é o início do desenvolvimento do tópico frasal, que é a afirmação objetiva. Lembre-se que a afirmação objetiva você pôs antes, gerando o tópico frasal. Então, essa causa e consequência constitui o primeiro paralelismo para desenvolver a afirmação objetiva. Quando você acabou de construir uma relação de causa e consequência com objetividade também, escreva em seguida o termo
Como consequência, foi isso que ele fez? Como consequência, vamos imitar. E você vai jogar aqui nesse espaço que eu estou demarcando, essa lacuna. Você vai jogar uma outra o quê? Você vai jogar uma outra afirmação. Uma outra afirmação objetiva. E o texto vai ganhando imbricação. E quando eu digo objetiva, é dizendo que você está ausente do texto. E o texto vai ganhando autonomia. Olha o teu parágrafo sendo construído. Você trouxe uma afirmação objetiva. Você, em seguida, começou a desenvolver essa afirmação de que maneira? Você trouxe uma afirmação e uma consequência, num único período. E construiu o primeiro paralelismo, como desenvolvimento da afirmação objetiva, que é o tópico frasal. Em seguida, você escreveu como consequência e gerou uma outra afirmação objetiva. Não é isso? Então, se você usa o termo como consequência, você está dizendo para a gente que essa tua construção aqui, que eu estou demarcando, ó, tá vendo? Essa aqui, que eu pus a setinha para você. Tá vendo minha seta aqui? Eu desenhando a seta. Ó, essa afirmação objetiva como consequência me dá a certeza de que o teu paralelismo, causa e consequência, não passam de causa para a consequência que vem em seguida. E gerou uma imbricação. É assim que você escreve da esquerda para a direita. É assim que seu texto vai crescendo horizontalmente. Depois que você fizer isso, você gera uma outra afirmação. Foi isso que ele fez aqui, deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar. Olha o que ele faz aqui. Está aqui, nessa parte. Vou apagar. Ó. Esse é o primeiro período do texto. Ó. Primeiro período de desenvolvimento. Gerando consequência e causa. Olha o termo. Como consequência, em seguida, tá vendo? Como consequência. Aí gerou o quê? Houve também um momento, ou seja, isso aqui que eu estou pondo de azul é consequência para que causa? Para que causa? Para essa causa aqui, ó. O que é causa e consequência? Ó, pintando de vermelho. Esse paralelismo virou causa para essa consequência de azul. Depois ele veio. Com a produtividade aumentando, crescia também. Você vai gerar um outro período que tem causa e consequência. Está vendo? Vamos para lá. Você vai gerar um outro período. Com causa e consequência. E em seguida, você vai construir o quê? Uma oposição como consequência a tudo que foi levantado até agora. E termina com a afirmação o quê? Com a afirmação objetiva, conclusiva a todo o parágrafo. Ok? Pois é a partir de agora que eu vou ampliar essa visão para você. Ok? Compondo mais parágrafos. Vamos lá? Na tela. Composição de parágrafos. Veja este parágrafo. O que está em vermelho, que eu escrevi para você aí, é o tópico frasal. Para se fazer uma revista de divulgação científica hoje, 3 diretrizes devem ser observadas. E em seguida, ele vai dizer quais são as diretrizes. Então, após a cor vermelha,
o que você tem é o desenvolvimento do tópico frasal. A primeira é o que queremos dizer e o que temos para dizer em uma revista. A segunda, se temos os meios humanos e financeiros para realizar o projeto. A terceira se refere à necessidade urgente de ampliar a infraestrutura de conhecimentos necessários para que a educação encontre raízes profundas em nossa sociedade, nos laboratórios de pesquisa, na natureza e na história que vivemos. Olha, se você digitar isto no Google, você vai ver que esse parágrafo é tirado, eu tirei, de uma prova pública. A minha intenção é tentar mostrar a você que nós devemos escrever da mesma maneira como as comissões apresentam os textos na prova de português. Ou seja, os textos selecionados para a prova de língua portuguesa. Se você fizer o seu texto com a mesma riqueza, com o uso de semelhantes recursos utilizados nos textos que nós observamos nas provas de português selecionadas pelas comissões, é 10, meu amigo. Ok? Aristóteles bem nos esclareceu que o homem aprende imitando. Não veja a imitação como algo negativo. Ao contrário, é imitando que você, pouco a pouco, vai alcançando o quê? A autonomia de construir também suas plataformas de texto. Ok? O que dificulta a escrita, permita-me, não é a falta de leitura, é a falta da releitura. Mas como, professor? Sim, você leu o texto uma vez, tomou ciência do conteúdo do texto, retome, releia, mas releia procurando o quê? Deixe-me lembrar Monteiro Lobato, procurando os ossos do texto. É o que Monteiro Lobato dizia para a gente, os ossos do texto. Todo texto bem construído tem a sua própria plataforma, tem o seu esqueleto. O que me proporciona esse movimento é porque há um esqueleto dentro de mim. O texto é a mesma coisa, meu patrão. Seu texto tem que ter um esqueleto, tem que ter uma plataforma própria. Ok? Observe que o que a comissão nos dá ao exemplificar esse parágrafo é um tópico frasal, em seguida o desenvolvimento. Isso nos diz também Otton Garcia em Comunicação em Prosa Moderna. Basicamente, um parágrafo vai trazer 2 itens, compondo um paralelismo, que é o tópico frasal, seguido de seu desenvolvimento. Basicamente. Então, todas as vezes que você for abrir uma referenciação, uma unidade temática em seu texto, procure trazer esse paralelismo, o tópico frasal, seguido do seu desenvolvimento. Agora, quando é que o parágrafo não terá tópico frasal? Quando o parágrafo for a continuação da progressão interna apresentada no parágrafo anterior. Ou seja, quando o parágrafo for a continuação do desenvolvimento iniciado no parágrafo anterior sobre uma determinada unidade temática. Ok? Ou seja, você pega o texto, a prova, pediu para você escrever sobre licitação. Você abriu um tópico frasal sobre licitação e em seguida começou a desenvolvê-lo. Esse desenvolvimento é a progressão interna sobre o tópico frasal que iniciou a unidade temática sobre licitação. Se eu abrir um outro parágrafo para continuar a sequenciar esse desenvolvimento, essa progressão interna, então nesse segundo parágrafo eu não colocaria, claro, eu não colocaria tópico frasal. Eu continuaria a desenvolver. Ok? O que foi iniciado
no parágrafo anterior. Mas ao abrir um parágrafo para começar a contextualizar determinada unidade temática ou referenciação, faça assim, trazendo tópico frasal, seguido desenvolvimento. É o que ele faz aqui, ó. Tá vendo? Para se fazer uma revista de divulgação científica hoje, 3 diretrizes devem ser observadas. Isso é o quê? É o tópico frasal. Em seguida, veja que ele põe a primeira, eu vou grifar para você, ó. A primeira, deixa eu pintar de amarelo. A primeira, depois ele veio na frente. A segunda, depois ele veio a terceira. Puxa, ele está ou não está sequenciando as diretrizes mencionadas no tópico frasal? Então você tem uma enumeração. Então, isso é um parágrafo por enumeração. Escreva, parágrafo por enumeração. Agora, para você não se limitar a apenas enumerar itens, veja que na terceira, um termo eu grifei. Na terceira diretriz tem um termo grifado. Se eu comparar a primeira diretriz, a segunda e a terceira, o autor trabalhou muito mais na terceira. Vê se não foi. A terceira se refere à necessidade urgente de ampliar a infraestrutura de conhecimentos necessários. Poderia ter parado aí, mas ele continuou, para que a educação encontre raízes profundas em nossa sociedade, nos laboratórios de pesquisa, na natureza e na história que vivemos. Está vendo? Que vivemos. Que vivemos. Pois bem, esse ponto em azul que eu grifei no final da tela deu um maior desenvolvimento para a terceira diretriz. Deu ou não deu? É isso que eu vou sugerir a você. Quando você construir um tópico frasal e resolver desenvolvê-lo por enumeração, é interessante que você opte em desenvolver mais determinado item da enumeração. Ok? Agora, isso que eu mostro a você, você tem que fazer o mesmo com o quê? Com o que você estuda. Mas estudo, não entendi, professor. Vou te dizer. Calma, vou dizer a você. Você não está estudando para concurso público? A redação de concurso público não é a redação de vestibular. Tá? Então, veja só. Existe concurso público nível médio e existe concurso público nível superior. Não é assim? Pois bem. O concurso público nível médio te dá um tema. Por exemplo, a tecnologia no mundo de hoje. A tecnologia no mundo de hoje. Então, eu abro um tópico frasal com objetividade, trazendo uma afirmação sobre a tecnologia no mundo de hoje. Feito isso, eu começo a desenvolver o parágrafo, trazendo o que? Uma progressão interna sobre essa afirmação objetiva, não é isso? Vamos supor que você diga que existem três vantagens que a tecnologia moderna proporciona ao homem de hoje. O que você faz? Você usa como desenvolvimento a apresentação de 3 vantagens, com objetividade. E uma delas vai ser justamente o quê? Vai ser mais trabalhada por você. Igual isso aí. Ah, professor, e se o concurso for nível superior? O tópico frasal seria um caput. Procure trazer uma afirmação objetiva que contextualize um caput. O desenvolvimento desse tópico frasal seria, sabe o quê? Seria justamente algo encontrado numa linha, num inciso, num parágrafo. Ok? Tenta organizar essa relação de a linha, inciso e parágrafo para desenvolver o tópico frasal. Ok? Quer exemplo dessas coisas? Próximo bloco. Até lá.